Vamos em frente. Questão 98, a antepenúltima questão desse nosso módulo de 100 questões. Caraca, hein? Coisa pra caraca. Olha aqui, 98. Em relação aos atos administrativos, julgue os itens seguintes. Separei esse item para a gente analisar. A expressão ato administrativo, por incluir não só os atos praticados no exercício da função administrativa, mas também os atos de direito privado praticados pelo poder público, tem sentido mais amplo que a expressão ato da administração. Cá entre nós, essa questão de número 98 é aquela parte introdutória que a gente estuda na teoria de atos administrativos. Quando eu começo a tratar de atos administrativos, eu faço uma afirmação que, se você teve aula teórica comigo, você tem isso aí no caderno, eu falo isso logo no início, ou independentemente da aula que você tenha assistido, não tenho dúvidas de que você anotou isso aí no seu caderno. Eu, particularmente, quando começo a minha aula de atos, eu digo uma frase que é assim: nem todo ato praticado no exercício da função administrativa é ato administrativo. Eu até brinco, repito a frase e digo assim, repetindo para quem parou no NEM, eu sempre falo isso na sala. É uma conclusão muito óbvia. Veja só, para ser um ato administrativo propriamente dito, esse ato tem que ser regido pelo direito público. Por que isso? Por que, Mota? Regime jurídico de direito público. Pelo seguinte, a administração pública, ela pratica atos regidos pelo direito público, mas eventualmente ela também pratica atos, participa de relações jurídicas pautadas no direito privado. Muita gente pensa que, não, porque se o ato é administrativo, é simplesmente o ato que a administração pratica. Vai devagar. Nem todo ato que a administração pratica, quando está cumprindo a função administrativa, é ato administrativo. Para ser ato administrativo, a alcunha de ato administrativo é dada quando você tem ali a incidência do regime jurídico administrativo. E o regime jurídico administrativo, ele permite, por exemplo, a prática de atos com prerrogativas. Como é que você vai falar em prerrogativa se o ato é regido pelo direito privado? Tem que ser regido pelo direito público. Então, isso mostra, por exemplo, porque quando você estuda ato administrativo, muitos dos atos, quando se fala em atributos, gozam de autoexecutoriedade, de imperatividade. Imperatividade é imposição unilateral. Autoexecutoriedade é a prerrogativa de praticar o ato sem precisar de ordem judicial. Como é que você vai falar nisso se o ato é regido pelo direito privado? Então, para ser um ato administrativo propriamente dito, falamos da incidência do regime jurídico de direito público. Só que antes da gente definir o ato administrativo, eu sempre faço um paralelo com os chamados atos da administração. Aí sim, todo e qualquer ato praticado no exercício da função administrativa é ato da administração. Dentre eles, aqueles regidos pelo direito público que conservam as características inerentes, aí sim seriam atos administrativos. Então o termo atos da administração é muito mais amplo. Inclusive, engloba até mesmo atos de direito privado que a administração pratica. Sendo assim, você conclui que ele está dizendo que a expressão ato administrativo, por incluir não só os atos praticados no exercício da função administrativa, mas também os atos de direito privado praticados pelo poder público, tem sentido mais amplo que a expressão ato da administração. Ele inverteu. De forma mais ampla, ato da administração, ato administrativo, é bem mais restrito. Por isso, essa 98 está errada e está aqui. Item errado, trouxe aqui duas citações doutrinárias da professora de Pietro. A primeira, ela falando exatamente sobre essa noção de amplitude do termo ato da administração. Olha lá. Partindo-se da ideia de divisão de funções entre os três poderes do Estado, pode-se dizer em sentido amplo que todo ato praticado no exercício da função administrativa é ato da administração. Pegou aqui? Essa expressão, ato da administração, tem sentido mais amplo que a expressão ato administrativo. Respondemos a questão, que abrange apenas determinada categoria de atos praticados no exercício da função administrativa. E aqui eu trouxe a definição, até para ratificar o que eu estou falando, a definição de ato administrativo da professora de Pietro. Olha o que ela diz. Declaração do Estado ou de quem o represente que produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei. Preste atenção agora. Sob regime jurídico de direito público e sujeito a controle pelo Poder Judiciário. Preciso dizer mais alguma coisa? Acho que não, né? Então, de forma mais ampla, o termo ato da administração é definido. Ato administrativo é mais restrito. Está restrito aos atos sujeitos a regime de direito público, ok? Ato da administração é muito mais amplo. Portanto,
a gente percebe aqui que a expressão ato administrativo, por incluir não só os atos praticados no exercício da função administrativa, mas também atos de direito privado, já está errado. Ato de direito privado se inclui no termo ato da administração, que é bem mais amplo do que o termo ato administrativo. Sendo assim, a questão de número 98, ela está errada.